Vamos para nossa abertura do mercado de hoje, sempre de melhores oportunidades. Quem é um Silão sem a abertura, né? Pessoal, hoje vamos falar desse comentário aqui da Lavínia. Ela colocou assim: Silão, com tantas quedas nas ações, demonstra pra gente como você calcula na prática o seu preço teto. E ela está dizendo sobre a nossa carteira AMD, que, diga-se de passagem, ela está ainda lucrativa e ainda no positivo. Será mesmo que essa carteira vai continuar assim? Já estamos praticamente desde março de 23 até o momento agora, novembro de 2024, ainda com ganho de capital, com uma variação positiva e com uma rentabilidade superior a 70%, tá bom? Então vamos falar sobre isso, vou mostrar aqui para vocês as ações que eu tenho na carteira e também vou compartilhar os principais erros, porque essa estratégia ela só foi montada e eu só levei ela para prática por causa dos erros do que eu passei no passado. Então, se hoje você está vendo uma bolsa desabando, com as ações chegando a valores de pandemia, de 2020, pensa comigo, eu estava lá e vi o circuit break acontecendo. E nisso, pessoal, é muito triste. É muito triste porque em coisa de um dia e meio, 2 dias, você viu seu patrimônio cair 20% em 2 dias. Hoje a gente tem uma queda lenta, uma faca caindo. E aí a gente encontra as oportunidades na estratégia AMD. Então é necessário que haja essas oscilações para a estratégia ser lucrativa. Então vou compartilhar com vocês. Então se você já é assíduo e ainda não se inscreveu, se inscreva porque tenho certeza que vai te ajudar esses conselhos, tá bom? Então, eu já tô pegando aqui o meu rascunho para conversar aqui com vocês, pessoal. Temos aqui os principais erros e essa estratégia, ela começou olhando os meus erros. Esses erros que me custaram muito dinheiro no início, de seguir pessoas que estavam vendidas e você sabe disso. Por que eu sei disso? Porque na comunidade eu já mostrei como que vêm as propostas e os valores que são feitos, do que eu tenho que fazer aqui. Então, quem tá na comunidade sabe do que eu tô dizendo. Eu não posso falar muito detalhes sobre isso. Mas eu perdi muito dinheiro por recomendações de youtubers, né? Então, por isso é bom ser honesto, trazer a verdade, não ser. E quando ser vendido, beleza. Falar, pessoal, ó, é uma publicidade. É uma publi. Marca como uma publi, tá bom? Marca um hashtag publi, tá bom? Então, ó, os principais erros. Eu percebi que fazer metas de uma ação não me traria uma rentabilidade boa. Por quê? Quando você faz meta, você esquece das outras ações que estão na sua carteira. E você foca só naquela, que naquele momento está indo bem. Então, esse é o meu principal erro que eu notei desde aquela época até agora. E vem acontecendo muito. Fazer meta numa ação. E às vezes você olha para fazer meta. Banco do Brasil, R$ 29. Você gasta todo o seu caixa no topo do Banco do Brasil. Hoje está R$ 25, R$ 24. Então, fazer meta de uma ação, eu acredito que não é o ideal, tá? Na estratégia AMD. Agora, o meu conselho, esse conselho eu ia até falar no final, mas o conselho é: pega só as coisas boas que você achar nesse vídeo, tá? Porque nem tudo vai dar certo com você, tá bom? Então, ó, gastar todo o dinheiro no topo, na minha visão é errado, fazer junto a isso a meta. Enquanto outras ações estão aqui em momentos únicos, que possivelmente, provavelmente você só vai encontrar naquela época, mas você não focou naquilo. Você estava focando em outra coisa. Silas, pode dar um exemplo? Estamos dando o exemplo de hoje. Sanepar, um exemplo. Vou pegar aqui de cabeça. Sanepar tem possibilidade com uma privatização de chegar a valores acima de 8, 9, 10, 11. E aí, fazendo meta em algo que possivelmente pode cair. E aí você tem que ter esse sentimento, você tem que saber disso. Porque se a Sanepar pode disparar 50% e você está investindo em algo que vai possivelmente dar uma queda de 10 ou até lateralizar, é rentabilidade. É dinheiro que você está perdendo ou está deixando na mesa. Eu percebi desde o início, Lavínia, até agora que comprar mais sempre o que caiu me trazia mais prejuízo. E eu não sabia porque eu tava comprando, mas eu sabia o porquê eu tava. Eu não sabia porque eu tava comprando, mas eu sabia que eu tava comprando porque tava caindo. Então, vou fazer preço médio. Então, isso aqui fez eu perder bastante dinheiro também, tá? Comprar sempre o que caiu mais. Então, se você olha para a carteira AMD, a gente pode dar uma olhadinha aqui no resumo, né? Vamos colocar aqui no resumo. E a gente coloca no que caiu mais, ó. E eu vou mostrar para vocês. Percentual na carteira e a variação.
B3CA3 caiu 17% desde o meu preço médio. Banrisul caiu 10%. Sambi, Engie, Taesa. E eu tô comprando empresas que estão subindo muito na minha carteira. Então, por que eu tô comprando essas empresas? Porque tem perspectiva de subir mais. Então, Sanepar eu comprei um pouquinho aqui na MD a 5,70. 5,70 foi o último aporte. E tô com 38. Tô aumentando meu preço médio. Muita gente não gosta de aumentar preço médio. E aí vai para as que caiu mais. As que caiu mais tem um motivo para isso: resultado ou expectativa futura. Então você sempre fique de olho nisso, tá? Usar todo o caixa. Então, quando você usa todo o seu caixa, você fica sem arma. A sua arma é seu caixa. A única coisa que a gente pode controlar aqui na Bolsa de Valores é o nosso preço médio. Eu não consigo controlar mais nada. As notícias e matérias que eu trago aqui todos os dias foi porque saiu na mídia, algum fato relevante e expectativa do mercado. A gente não consegue controlar se o Morgan Stanley ou o BTG vai dar compra ou vai dar venda em um tal ativo. A gente não consegue controlar isso, tá bom? Então, usar todo o caixa nessa estratégia que eu sigo, eu vi que é um problema. Eu vi que eu preciso ter um caixa para isso. Então, eu separo caixa de swing trade e caixa de oportunidade. Caixa de swing trade é para minha carteira total de swing trade, que eu vou montando gordura e no topo eu vou vendendo e depois vou refazendo caixa. Esse é o caixa de swing, só para não confundir. O caixa total, o caixa de swing trade e o caixa para oportunidades. Esse caixa de oportunidade, aí é só para quando você vê, pô, esse ativo aqui tá interessante, então vou comprar um pouquinho mais. É a compra leve e a compra forte da estratégia MD, que vocês sabem muito, tá bom? Então, ó, meu conselho, nunca fique sem caixa, tá? Caixa é uma das maneiras aqui, ó. Ah, existe maneiras de você fazer caixa. Silão, eu não sei fazer caixa. Como que eu posso fazer caixa? Alguns do que tá acontecendo hoje. Muita coisa ruim na carteira. Começa a tirar as coisas ruins e coloca coisa boa. E aí você faz o caixa. Você tira essas coisas ruins. Como você sabe o que é ruim? Você sabe lá que se o gestor tá fazendo um bom trabalho, você sabe se a perspectiva da criativa é de subir, você sabe que se você pegou um ativo no topo de 15 para ele voltar, vamos pegar Irani, é quase impossível, mas só que agora também tá num preço interessante. Então você tem que ter esse sentimento. Como eu vou fazer caixa? Opa, opções. Vou fazer a remuneração da minha carteira. Então vou fazer caixa. E aí os dividendos também. Isso, pessoal, é os principais erros. E eu já tô dando a solução aqui do que eu faço, do que eu vivo todos os dias. Então, ficar esperando 5 anos para colocar uma ação na carteira. E aí casa muito com aquele negócio que estava aí no radar nos últimos anos, né? Que a bolsa ficou muito conhecida. Só vou colocar uma ação na carteira quando ela tiver o histórico de 5 anos de pagamento de dividendos, para mim ter a certeza. Então, Caixa SE é 3. Ninguém colocou. Semin, exemplo. E essas ações performaram quanto? Performaram muito. E eu coloquei tanto uma quanto a outra com um ano que entrou de bolsa de valores. E comuniquei a todos. Então, tem muita gente que usa o preço teto. Preço teto é complicado. Por quê? Porque você está usando indicadores de antes. Você tem que projetar o futuro. O mercado ele está sempre projetando o futuro. Por que as ações estão caindo? Porque eles estão achando que a Selic vai subir e subindo, os investidores vão para lá. E aí o mercado já projeta isso, estão projetando o futuro. Por que projeta o passado e usa preço teto do Bazin? Você está olhando para os dividendos do passado. Ah, é uma boa estratégia? Sim, eu tirei alguns pontos aqui para MD. Boa liquidez, que ele fala que tem que ter as ações, tem que ter uma boa liquidez. É verdade, Silas? Sim, porque senão você fica preso. Exemplo, Marco Polo. Eu fiz a mudança de uma para outra para ter uma rentabilidade maior. Ok, obtive. Mas só que eu percebi que a partir de 5 mil ações de Marco Polo 3, eu perderia o spread. Eu perderia no spread. Então, eu já comuniquei, já percebi isso. O endividamento da empresa. De olho no endividamento. Positivo? Positivo. Dividendo de 6 anos. Aí, 6% ao ano. Opa, dá para entender? Dá para entender. O fluxo maior de pagamento. Esse eu utilizo na MD, que é o fluxo de, em vez de você pegar ação que paga uma vez por ano, você pega essa ação que te paga 3, 4 vezes por ano. Ou o Banco do Brasil que paga 7, tá? Fuja de ações que te pagam uma vez só por ano, tá? Por quê? Porque você vai ficar um ano posicionado com aquele ativo para receber um pagamento de dividendo de 8%. Vamos supor, Transmissão Paulista, ISA Energia. 8% em um pagamento. Tá, e a inflação? 8%. Inflação foi 4%. É isso que você tem que ver.
Então, pessoal, esses são os principais erros, já colocando alguns acertos nisso, que eu queria compartilhar com vocês aqui, que estão todos os dias comigo. Então, a Lavínia ela foi muito esperta, porque ela quer saber a fórmula da AMD. E a fórmula é isso, é o que eu trago, ó. AMD são as informações diárias. Muda a expectativa de um ativo todos os dias. Sai uma nota de um banco de investimento, que aquela ação lá foi para rebaixada. Mudou a expectativa. Então, eu vou acionar aqui alguns pontos. Então, aquilo pode cair. Valuation, preço justo, tá? Eu utilizo o valuation preço justo. Relatividade do setor, PL contra PL. Então, você vai comparar o preço sobre lucro de um com o outro do mesmo segmento, mesmo setor. Então, seguros. Seguros. Você não vai comparar seguros com outra coisa. Com bens de capital. Expectativa do mercado. O mercado sempre está dando sinais. Todos os dias a gente tem sinais claros aqui. Vai ficar bom a Bolsa Brasil? Vai ficar ruim? Qual que são os sinais? Dividendos da empresa, a governança, análise gráfica, eu utilizo na AMD. Então, ó, outra situação, e essa é nova, que eu estou considerando, tá? Olhar e a AMD tá entrando nisso também. Hoje a bolsa tá bem amassada, não tenho o que falar. Tá bem amassado, os ativos estão muito baratos. Mas só que pensa comigo, hoje os gringos já não estão mais aqui. Se você olha, beleza, a Petrobras tem 25% do capital estrangeiro nela, pode cair muito. Banco do Brasil, 25% também do capital estrangeiro, pode cair muito. Mas só que no geral, no contexto total, o gringo já não tá tanto aqui, tanto impulsionado aqui. Então, isso que eu tô olhando para a AMD, eu tô vendo que a bolsa pode cair, mas devagarzinho. Sabe o que é devagarzinho? A bolsa pode cair devagarzinho aí nos próximos anos. Então, eu tô sempre olhando para essas oportunidades e adaptando a estratégia AMD. E bora aqui, pessoal, que já foi esse resumo que eu fiz aqui para vocês, pra gente sempre estar melhorando. Então, ó, a carteira AMD, só para entender, a carteira ela é separada desde o março de 23 até agora, porque essa carteira é de aposentadoria. E toda segunda-feira eu faço um aporte na ação mais descontada, através do meu preço teto, que eu já passei aqui, o que eu utilizo. E essa carteira, desde o início, ó, março até agora, ela nunca ficou negativa. A sua rentabilidade, aqui, os gráficos, a sua rentabilidade, ela rende 70% desde o início. Então isso é estratégia, é o que eu citei para vocês. Pegue os pontos bons. Aí, ó, 76% de rentabilidade contra o Ibovespa, que está rendendo 20%, 4 vezes Ibovespa. E toda vez que o Ibovespa dá uma altinha, a carteira sobe muito. Por quê? Estou sempre comprando a mais descontada, utilizando todos os indicadores que eu tenho na minha mão aqui para a carteira AMD. Tá bom? Então é isso, Lavínia. Esse foi o nosso encontro de hoje, tá? E sempre de olho nas oportunidades. A carteira hoje ela tem link na descrição, caso você queira acessar. São ativos que eu gosto, ativos que eu acredito que são seguros. E sempre olhando a oportunidade. Então, ó, B3, Banrisul, Sambi e Engie. Eu tô comprando outros ativos que estão com perspectiva boa, que podem ainda subir. Olha aí o preço médio da Copasa, da carteira. Sanepar. Se eu comprasse só uma vez, Sanepar, meu preço médio seria R$3, que eu comprei um pouco no início. Ó, Marco Polo, 24%. Ó, Petro, 20%. Então, a que subiu mais foi a Copasa, Sanepar, Banco do Brasil, Marco Polo e Petro. Aqui, as outras estão, ó, BB Seguridade, Klabin, Caixa, CSN Mineração, tá bom? Então essa é uma das regras aí, Lavínia, que eu utilizo, espero ter ajudado, tá? Todos os dias estamos aqui olhando a expectativa do mercado, olhando as ações, os fatos relevantes, tudo que está acontecendo, e isso faz preço, porque quando a gente entende isso, a gente consegue fazer novas compras, novos aportes e sempre ter uma rentabilidade maior do que a média do mercado, tá bom? Então já vai deixando o seu melhor comentário aí pra gente fazer os próximos encontros, tá bom? Porque às vezes eu não tenho aqui na minha cabeça, não tenho nenhum fato para comunicar, o que eu vou fazer? Vou ajudar o pessoal, vou ver os comentários e vou ver aí o que eles estão precisando. E bora pra cima. Só faltou mostrar o preço teto, né? Vamos ver se dá tempo. Então vamos aqui, ó, o nosso preço teto das ações que mudaram, né, conforme a expectativa do mercado, olhando para tudo que está acontecendo. Então aqui a gente tem o nosso preço teto. E aí tem o leve e tem o forte. Levemente, se é a ação mais descontada, eu vou comprando devagar. Toda segunda-feira eu faço a par de R$200, independente da segunda-feira. Não utilizo caixa ainda porque eu não estou vendo oportunidade. E forte eu compro um pouquinho mais. Então se eu gasto 200, opa, 250, R$300, depende de como você está aí do seu caixa.
Santander, meu preço é 12, mudou. Itaúsa, B3. Ó a Klabin. Klabin teve uma elevação de preço teto. Silão, mas por quê? Sendo que a política de dividendo mudou, isso mudou. Mas e o dólar? O dólar, pessoal, vai para quanto? E a celulose, que ultrapassou o valor de 5,5? Então, eu tô sempre de olho nisso e isso faz preço nas nossas ações. Então, sabendo disso, a gente consegue pegar bons preços, fazer bons negócios e não cair nos golpes aí da vida que tem aqui na internet, tá bom? Então é isso. Meus agradecimentos a todos. Fiquem com Deus. Eu amo fazer isso aqui para vocês, tá? Que eu puder ajudar. Eu tô aqui na área, vejo todos os comentários e que Deus abençoe todos vocês que estão sempre aqui comigo. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.